Quantos aqui já fizeram as suas reflexões de final de ano? Ninguém? Será que a gente está passando desse tempo? Alguns já fizeram. Alguém tem costume de fazer no caderninho? De repente começou o ano e você fez aquelas metas para o ano, colocou, estabeleceu, escreveu. Como é que foi? Chegar no final do ano, pegar esse caderno com as metas, colocou lá, conseguiu alcançar quantas dessas metas? Ficou frustrado porque não conseguiu algumas coisas que você planejou e não deu certo? Como você está planejando agora para esse ano que está por vir? Quais são as suas metas? O que você tem colocado diante de Deus? É bem verdade que esse período do ano, assim como o período natalino, existe um clima, um espírito assim que move as pessoas. O espírito do Natal é aquele espírito do Natal, né? Aquele momento de você confraternizar. É um momento que você confraterniza até com seus inimigos. Você não fala com a pessoa, mas no Natal você sente coragem de dizer para ela um Feliz Natal, né? Você nunca fala com o vizinho, mas no Natal você diz para ele Feliz Natal. É um espírito, uma coisa que mexe com a gente. E no final do ano, é aquele período em que a gente sonha muito com o ano que está por vir. E a gente traça milhões de metas. E a gente chega no final do ano encorajado para no próximo ano a gente realizar muitas coisas. E o espírito de otimismo é muito forte dentro de nós. E aí a gente começa a planejar e a sonhar muitas coisas nesse período. Contudo, algo precisa ser dito. É bem verdade que a gente deposita as nossas esperanças no ano, como se a passagem de ano ela fosse mágica, ela fosse miraculosa. Inclusive, que Deus nos livre das superstições, né? Você tem que passar de branco, porque branco traz a paz. E se você tiver de amarelo, é riquezas, é prosperidade. Se você tiver encalhado e tiver de vermelho, vai arrumar uma pessoa para a sua vida. Enfim, né? E no dia 1º você vai na praia e entra na praia de costa. Uma série de fatores, né? Que a gente vai fazendo, com expectativa de que nessa passagem ocorra algo miraculoso na nossa vida. Mas algo precisa ser entendido por nós de forma real. O ano não será novo se você permanecer o mesmo. O ano ele vai ser igual a esse que termina. Os meses serão os mesmos, os dias da semana não mudarão, e nem as horas. As pessoas que você trabalha, se alguém for demitido, se não, vai continuar as mesmas. As pessoas na sua escola, se não mudar, se não entrar gente nova, vai continuar as mesmas. Seus familiares vão continuar os mesmos. A sua igreja vai continuar a mesma. Então, se você não mudar, não tem por que esperar coisas novas na sua vida. Praticamente as coisas permanecerão, o mundo permanecerá o mesmo. O mundo é mundo desde quando nós nascemos. E ele continuará sendo o mundo. Portanto, não crie expectativa no ano. Crie expectativa em você mesmo. Porque se você mudar, de fato, você vai experimentar coisas novas. Não porque as coisas mudaram, mas porque você mudou. Procure em você a mudança que você espera acontecer no mundo inteiro. Quando acontecer em você, você vai perceber essa mudança significativa na sua vida. Então procure essa mudança em você mesmo. Não no ano, nas coisas, mas em você. Nós, desde o ano de 2012, nós temos refletido sobre esse tempo. E um tema eu desenvolvi aqui na igreja, que não somente eu creio que me marcou, mas marcou algumas pessoas. Nós aprendemos que o difícil do ano não é começar bem, mas o mais difícil é terminar bem. Começar não é difícil, a gente começa o ano muito empolgado,
muito entusiasmado, e aquele que quer emagrecer vai com tudo, e aquele que quer economizar vai com tudo, e você começa o ano lendo a Bíblia, orando, e vindo à igreja, aquela coisa toda. Mas é interessante como, no meio do percurso, nós não ficamos mais tão entusiasmados como nós ficamos quando iniciamos as coisas. Eu acredito que, na verdade, nós somos assim praticamente em tudo. Quando a gente inicia uma coisa, a gente sempre fica muito entusiasmado, mas quando o tempo vai passando, parece que também a gente vai esfriando, circunstâncias vão surgindo e a gente vai meio que perdendo de foco as coisas, o rumo. E quando chega no fim, a gente olha para trás e já não nos vemos mais como no início, entusiasmados, motivados, e aí a gente começa aquela série de desculpas. Não, eu não consegui por isso, não deu certo por isso, eu comecei bem, mas aconteceu isso, e aí a gente começa aquela série de desculpas para tentar apaziguar a nossa consciência, porque a gente não conseguiu ter êxito nas coisas que a gente iniciou com tanto entusiasmo. Uma palavra-chave é o que eu quero deixar hoje para a nossa meditação. Para que você possa terminar algo bem, assim como você começou, é preciso ter perseverança. É essa palavra que eu quero que fique muito bem gravado na sua mente. A palavra-chave para você começar uma coisa bem e terminar bem é você perseverar nisso que você está fazendo bem. Se você não perseverar, você não vai conseguir terminar bem. Porque vão surgir inúmeros fatores, irão surgir inúmeras circunstâncias, e que vai tentar fazer você parar. E se você não encontrar o caminho da perseverança, você não vai conseguir manter-se bem como você iniciou. Eu falo isso porque a Bíblia, ela é repleta de histórias, de personagens que começaram sua história bem, mas não terminaram bem. E por isso que eu disse que na nossa vida, na nossa caminhada cristã, tão importante quanto começar bem é terminar bem. Porque na nossa vida é assim, a gente dá um trabalho danado para conseguir alguma coisa, não é verdade? Quando você quer conseguir alguma coisa, a gente se esforça muito. Mas você já percebeu que para a gente perder o que a gente conseguiu, o esforço é bem mínimo? A gente dá um duro danado para conseguir alguma coisa. Mas para perder, é muito rápido. É muito rápido. Por isso, é tão significativo quanto começar bem, é você terminar bem. E para isso nós precisamos ter muito cuidado e encontrar o caminho da perseverança. E é o que eu vou querer tratar com os irmãos hoje, usando a história de Salomão. Talvez, não sei quantos aqui conhecem, mas Salomão foi um homem que começou a sua história muito bem. Os irmãos lembram que quando Davi, seu pai, morreu, Davi ele se viu diante de um grande desafio. Era como governar aquele povo numeroso, que era o povo de Deus. Seu pai lhe deixou com um templo, com riquezas. E diante daquela adversidade, Salomão pediu algo muito interessante a Deus para conseguir ter êxito, sucesso na sua idealização. Os irmãos lembram o que foi que ele pediu a Deus? Sabedoria. E Deus concedeu sabedoria a Salomão como não conceder a ninguém. E os textos bíblicos vão dizer como este homem foi próspero. Salomão foi muito próspero, porque ele recebeu essa sabedoria da parte de Deus e perseverou em praticar essa sabedoria que Deus lhe deu. E ele foi muito próspero. Suas riquezas aumentaram, sua sabedoria era inestimável. Inclusive, quando a rainha de Sabá foi até ele, no capítulo anterior, ela ficou impressionada com tamanhas riquezas e sabedoria deste homem. A sua sabedoria
foi levada aos 4 cantos do mundo, porque na terra não havia ninguém tão sábio quanto Salomão. E ele pôde se beneficiar de todas as bênçãos de Deus para a sua vida. Quando a gente lê o livro de Provérbios, e eu creio que alguns aqui já fizeram isso, você é grandemente abençoado pela sabedoria de Salomão. Um homem que, através da experiência da vida, ele deixou para nós registros preciosíssimos que nos ajudam também na nossa vida, na didática da nossa vida. Contudo, houve um momento da vida de Salomão em que ele não perseverou em seguir ao Senhor. E essa foi a ruína de Salomão. O texto vai dizer, no versículo 4, sendo ele já o quê? Velho. Quando ele era mais moço, ele perseverou em seguir ao Senhor. Ele buscou seguir a Deus, seguir tudo o quanto Deus havia lhe ordenado. E enquanto ele fez isso, Salomão foi abençoado. Seu caminho foi próspero. Mas o texto vai dizer que houve um momento da sua caminhada em que ele não perseverou em seguir mais o Senhor como outrora, como diz o versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. E diante disso, o versículo 11 vai dizer a consequência que ele sofreu por não perseverar em seguir ao Senhor. Versículo 11, por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes, e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Então, a consequência, a ruína da vida de Salomão, ela surge a partir do momento em que ele deixou de perseverar em seguir ao Senhor, em buscar a Deus, em obedecer a Deus acerca de tudo quanto ele havia lhe ordenado. E essa aqui, meus irmãos, é também o caminho da nossa ruína. Se você é um crente em Cristo Jesus, ou até mesmo se você entrou aqui e ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus, não há como a gente prosperar aos olhos de Deus se nós não seguirmos os seus mandamentos, os seus estatutos. Não tem como a gente prosperar em alguma coisa se nós, no meio da caminhada, não perseverarmos em seguir ao Senhor, o nosso Deus. Nós falhamos quando nós achamos que receber a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas é suficiente. E ali acabou-se, agora é esperar Jesus voltar e me buscar. Erra quem pensa isso. Na verdade, nós somos chamados a conhecer ao Senhor e a prosseguir o quê? Conhecendo. Prosseguir conhecendo, diariamente buscando conhecer a Deus. Eu sempre gosto de usar essa ilustração, que a nossa vida é como uma escada rolante descendo ao contrário. Você já tentou subir? Uma escada rolante ao contrário? Você precisa, ela vem descendo e para você conseguir subir, você precisa correr para conseguir. E quando se você subir, se você parar, o que é que ela acontece? Ela lhe derruba, ela volta você de novo lá para baixo. A nossa vida cristã é assim. Quando você para, você não fica parado, você desce. Por isso que a recomendação de Deus para a nossa vida é: conheça o Senhor e prossiga conhecendo, não pare. Por isso que a perseverança, ela é extremamente necessária para o nosso sucesso, porque a perseverança, ela justamente é essa ação de continuidade. Quem não persevera é quem desiste, é quem abandona, é quem para.
Mas aquele que persevera, aquele que continua, aquele que prossegue, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da força que é preciso fazer contra a escada que desce, ele continua. E quanto mais ele prossegue, mais ele sobe. Mais ele sobe. Então, essa é a perspectiva para a nossa vida. E o fato de você não ter conseguido terminar do jeito que você iniciou, é porque você não perseverou. É porque você não perseverou. Não tem outra palavra. É porque faltou perseverança na nossa parte. E como eu disse, as justificativas são inúmeras. E aí o segredo está em a gente aprender a lidar com as adversidades e as circunstâncias e perseverar mesmo assim diante delas, se nós desejamos ter sucesso na nossa vida. Vejamos quais foram os fatores que fez com que Salomão abandonasse em seguir ao Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor. A primeira coisa que eu quero que você destacar, não está aqui explícito nesse texto, mas está implícito por causa dos versículos dos textos anteriores, é que Salomão, ele caiu, ele não perseverou, ele abandonou, ele não conseguiu seguir ao Senhor, justamente porque ele caiu naquilo que eu falei. Ele parou. Salomão, ele caiu no orgulho. Salomão achou que ele já era sábio demais e que aqui ele poderia ficar, parar e não havia mais necessidade de buscar ao Senhor. Esse foi o primeiro ponto da queda de Salomão. E esse muitas vezes também é o ponto em que nos leva a naufragar. É quando a gente acha que nós já somos suficientes. É quando nós achamos que já estamos bem demais. Salomão olhou para si, diante de todas as riquezas que Deus lhe concedeu, diante de tamanha sabedoria que Deus lhe havia lhe concedido, ele disse, pronto, basta. Aqui está bom, aqui eu vou morrer na minha caminhada aqui desse jeito. E o orgulho tomou conta do seu coração. E ele parou de seguir ao Senhor, como diz o texto. Fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor. Ele parou. Ele parou. Quando nós paramos, irmãos, nós sentenciamos a nossa vida à ruína. Quando nós paramos de seguir ao Senhor, nós sentenciamos a nossa vida à ruína. Sabe o que foi que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 12? Ele disse, aquele que pensa que está em pé, cuida para que não caia. Esse é um problema nosso. Os anos vão passando e a gente vai se sentindo muito experiente. A gente vai achando que nós somos crentes por demais, de que estamos bem, já somos crentes há 10, há 20 anos, e a gente acha que está tudo bem. Se engana quem pensa isso. E Salomão se enganou pensando assim. E essa tem sido a ruína de muitos, de achar que está bem, e que não precisa mais seguir e prosseguir buscar ao Senhor. E quando ele para de fazer isso, ele sentencia a sua própria vida à ruína. Quantos esse ano, que no começo estiveram aqui, e hoje não estão mais aqui conosco? Quantos você conhece que se desviaram esse ano? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Sucesso da nossa vida é a gente prosseguir, conhecendo, seguindo ao Senhor. Não podemos parar em nenhum momento, porque se nós pararmos, nós não ficaremos parados, nós iremos cair. Por isso que Paulo disse, aquele que pensa, Paulo não está dizendo que aquele que está em pé, ele disse aquele que pensa, cuida para que não caia.
Se você pensa que você está em pé, então cuide. Isso é um sinal de alerta. Se em algum momento houver no seu coração esse sentimento de que você se sente que está em pé, então cuide. Porque a partir do momento em que a gente pensa que a gente está em pé, a gente se acomoda. A partir do momento em que a gente pensa que a gente está em pé, então a gente para de buscar porque a gente se acha autossuficiente. Então, se porventura passar isso no seu coração, cuidado. Como disse Paulo, aquele que pensa que está em pé, cuida para que não caia. Então, esse foi o primeiro erro de Salomão. O orgulho tomou conta do seu coração. E a segunda coisa que Salomão fez é o que vai dizer nos versículos 1 e 2. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguirdes os seus deuses. A ruína de Salomão veio quando Salomão deixou de seguir ao Senhor. E a partir do momento em que ele deixou de seguir ao Senhor, ele deixou de obedecer tudo quanto Deus havia lhe ordenado. E como diz o texto, versículo 10, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Salomão, ele saiu transgredindo as ordens que Deus havia lhe dado. A partir do momento em que a gente deixa de seguir a Deus, nós também deixamos de obedecer os seus mandamentos. Quanto mais distante nós vamos ficando de Deus, consequentemente, nós também vamos transgredindo os seus mandamentos. Quando Salomão estava perto de Deus, ele era diligente em cumprir tudo quanto Deus havia lhe ordenado. Mas a partir do momento em que ele deixou de seguir ao Senhor, em que ele não perseverou mais em buscar o Senhor, Salomão então começou a desobedecer a Deus. Ele tomou para si mulheres que não deveria tomar para si. Deus havia dito, e era lei em Israel, que nenhum israelita deveria se casar com mulheres de outros povos. E Salomão não somente se casou com uma, mas como diz o texto, ele se casou com cerca de quase 1000 mulheres. Salomão foi um homem que teve aproximadamente quase 1000 mulheres. Você sabe o que é um homem ter 1000 mulheres? Este foi Salomão. Se você acha que a sua lhe dá dor de cabeça, imagine 1000 mulheres. Este foi Salomão. Ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres lhe perverteram o coração. De que maneira elas perverteram o coração dele? Ele começou a adorar os deuses que as suas mulheres adoravam. E ele começou a construir altares de adoração para cada uma das suas mulheres. E como vai dizer o texto no versículo 7, nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O coração de Salomão se perverteu tanto que ele sacrificava ao deus Quemos. Sabe que tipo de sacrifício Quemos pedia? Sacrifício de crianças.
filhos do povo de Israel. Esse era Salomão. Tudo isso porque ele deixou de seguir ao Senhor e deixou de cumprir tudo quanto o Senhor lhe disse que ele cumprisse. Esse é o problema, e aqui é onde eu quero dar uma ênfase maior. O salmista, ele nos traz uma recomendação maravilhosa no Salmo 1. Talvez você neste ano esteja planejando, fazendo muitos planos, e espera que essas coisas tragam sucesso, que você esteja êxito. Mas há um caminho a seguir, para que de fato haja prosperidade em nossas vidas. O salmista, no Salmo 1, vai dizer que bem-aventurado, qual é o tipo de homem que é bem-aventurado descrito no Salmo 1? É aquele que medita na lei do Senhor. E antes tem o seu prazer nela. O texto diz que esse é como o quê? Como a árvore junto a ribeiros de água. E tudo quanto fizer, prosperará. Essas foram as recomendações que Deus trouxe para Josué. Josué, quando se viu diante da terra prometida, Moisés acabara de morrer, um grande líder. E Josué, diante de Deus com o seu povo, ele precisava conduzir o povo. E Deus deu o caminho para Josué ser próspero. Ele disse, olha, procura cumprir tudo quanto diz nessa palavra. Nem se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Se mantenha firme e cumprindo tudo quanto está escrito aqui, porque se assim fizer, Josué, você será próspero na sua caminhada. Josué foi um grande líder, e todo o sucesso da sua vida se deu pelo fato dele ter seguido os mandamentos do Senhor. Ser bem-sucedido no ano de 2019? Siga os mandamentos de Deus. Coloque como meta na sua vida obedecer a Deus, conhecer mais a Deus, conhecer a sua palavra. Ela é o fundamento para o sucesso da sua vida. Se em algum momento você deixar de segui-la, não haverá como ter sucesso na sua vida. Esse é o desastre da nossa vida, porque a gente coloca como metas e propósitos muitas outras coisas na nossa vida, e a gente espera que Deus esteja abençoando, direcionando a nossa vida, nos fazendo prosperar em todas as nossas idealizações. O problema é que o fundamento para isso não é a palavra de Deus. Quantos aqui nesse tempo já oraram a Deus, pedindo a Deus, Senhor, trabalha no meu coração, quero esse ano ler mais a tua palavra. Senhor, nesse ano eu quero gastar tempo lendo a tua palavra, conhecendo os estatutos do Senhor, conhecendo a vontade de Deus para a minha vida. Meus irmãos, aqui está a vontade de Deus revelada para a minha vida e para a sua. Se você deseja ser bem-sucedido neste ano de 2019, você precisa gastar tempo meditando na palavra de Deus. Como disse o salmista, medita nela de dia e de noite, até que haja prazer na lei do Senhor. E quando você fizer isso, meu amigo, eu lhe garanto que será próspero o teu caminho. Eu lhe garanto que será próspero o seu caminho. A ruína da nossa vida, os tropeços da nossa vida, se dá justamente pela falta de direção e se dá pelo fato de nós nos distanciarmos da palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com Salomão. Enquanto Salomão seguia as ordenanças de Deus, enquanto ele seguia ao Senhor e seus mandamentos, ele foi próspero. Mas a partir do momento em que ele deixou de seguir a Deus, a partir do momento em que ele não buscou mais observar as ordenanças de Deus,
então veio o desastre para a sua vida. E teve um fim tão trágico. E muitas pessoas têm um fim trágico porque não perseveram em seguir buscando ao Senhor. Então, se você deseja, de fato, este ano, ter um ano diferente na sua vida, comece assim, buscando conhecer ao Senhor. Para que você possa acertar, você precisa saber a fórmula. E a fórmula está aqui. Deus se deu a conhecer e se revelou mediante sua palavra. E é por meio dela que Deus deseja nos guiar. É por meio dela que Deus deseja guiar a sua vida e a sua família. E é por isso que nós precisamos buscar conhecê-la e se dedicar a colocar em prática. Talvez você passou o ano inteiro ouvindo pregações, mensagens maravilhosas, mas não se ocupou em pôr em prática todas essas coisas. Tiago vai dizer que não basta somente ser ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Talvez você ainda não conseguiu desfrutar o melhor de Deus para a sua vida, porque ainda falta você pôr em prática a palavra de Deus. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Salomão, em Provérbios 13:13, ele diz que nós devemos temer os mandamentos de Deus. E interessante, o homem que disse que nós devemos temer os mandamentos de Deus, na sua velhice, não temeu os mandamentos de Deus. Como disse Aristóteles, até na mente mais sábia há uma esquina da tolice. Esse foi Salomão, um homem tão sábio, mas ele foi bater na esquina da tolice. E ele deixou de seguir os mandamentos de Deus. Nós precisamos perseverar. Precisamos perseverar. E Salomão, ele deixou de perseverar porque ele queria também ser um rei como todos os outros reis das nações à sua volta. Era comum em que os reis, eles tivessem muitas esposas para si. E Salomão deixou de querer ser um rei segundo o coração de Deus para querer ser um rei segundo o mundo. E muitas vezes é assim que nós nos encontramos. Às vezes a gente esquece nossa identidade, quem nós somos. E durante a caminhada do ano, a gente perde de foco a nossa missão e quem nós somos. E diante de tantas coisas desta vida, diante de tantos sonhos, diante de tantos projetos, diante de tantas coisas no mundo, às vezes a gente acaba se perdendo e nós perdemos a nossa identidade. Esquecemos que nós somos filhos de Deus. Esquecemos que fomos chamados para uma missão muito maior do que esta. E quando menos espera, a gente se pega fazendo as mesmas coisas que as pessoas aí fora fazem, seguindo os mesmos passos que o mundo nos oferece. E o segredo é a gente seguir ao Senhor, é manter o Senhor de perto, é a gente estar focado nele, como disse Paulo, eu prossigo, vou olhando para o alvo, e eu prossigo em busca dele, e a gente precisa fazer isso, colocar isso como uma meta, um alvo de prosseguir, seguir ao Senhor, e buscar ele com muita força, e perseverar nisso, mesmo diante das adversidades da nossa vida. E nós não podemos ficar usando desculpas. Nós não podemos ficar usando desculpas. Não, Senhor, não consegui perseverar por isso, aquilo, outro. Chega de desculpas. Nós temos muitas desculpas para dar para Deus. E a gente ainda fica alegando, mas Deus entende, Deus entende. É verdade, Deus entende que falta compromisso de nós em buscar, em prosseguir, em perseverar, em buscar a Deus. Faça isso e não desista. Quantos de nós, ao longo dessa caminhada, falamos para Deus, Senhor, vou buscar mais a Ti, e quando se pegou, de repente, já estava distante de Deus, aí depois Deus deu uma cutucada, e Senhor, desculpa, me perdoe, eu vou voltar, aí cai de novo e fica longe, fica nessa vida inteira, vai e volta, não consegue manter uma constância de buscar a Deus. Esse tem sido o nosso problema, meus irmãos.
falta de perseverança em seguir, em obedecer os estatutos do Senhor. Portanto, o que você tem desejado para esse ano 2019? Deseje isso para a sua vida, em seguir ao Senhor, em buscar ao Senhor, em perseverar em buscar a Deus, em obedecer a Deus, em agradar a Deus, mais do que você fez nesse ano. Eu creio que se você fizer isso, aí sim, você pode esperar ter um ano novo, você pode esperar ter uma vida diferente. E para encerrar, cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Já disse Jeremias, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. O texto vai dizer no versículo 2, no finalzinho, que Salomão aderiu a essas 1000 mulheres. E a justificativa foi esta. Veja aí o finalzinho do versículo 2. Qual foi o fundamento? Qual foi o fundamento de Salomão ter tomado para si 1000 mulheres? O amor. O texto diz que o fator que levou Salomão a tomar para si 1000 mulheres foi o amor. A pergunta que eu faço, e eu acho que é fácil ser respondida: você acha que é possível um homem amar 1000 mulheres? Perceba como o problema está no nosso coração. Talvez, se alguém fosse confrontar Salomão e dissesse para ele: olha, você está infringindo a lei de Deus, porque a Bíblia diz que não é para você tomar mais do que uma mulher para si. Aí ele dizer: mas eu amo todas essas 99.000 mulheres. Eu as amo. Eu as tomei para mim as 1000 porque eu as amo. Mas será que essa é uma justificativa plausível para Deus? Nós não podemos chamar de amor aquilo que Deus chama de abominação. Esse é o problema do nosso século. É chamar de amor aquilo que Deus chama de pecado. E nós queremos justificar o nosso pecado dizendo amor. Nós já meditamos sobre isso aqui. Eu falei que uma das coisas que mais nos leva à idolatria é quando nós amamos algo acima de Deus. É quando nós amamos a nossa família mais do que a Deus. É quando nós amamos os nossos filhos mais do que a Deus. É quando nós amamos o nosso trabalho mais do que a Deus. É quando nós amamos mais a nossa comodidade do que a Deus. É quando nós amamos a nós mesmos mais do que a Deus. O problema está no nosso coração. Nós precisamos entender que se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós estaremos pecando contra Deus. Se há alguma coisa na nossa vida que nós perseveramos mais do que perseveramos na busca de Deus, então isto é o que de fato que nós mais amamos. Se nós desistimos de seguir a Deus, mas não desistimos dos nossos projetos, das nossas conquistas, das nossas idealizações, eu não posso parar porque eu tenho um sonho, eu tenho algo a almejar. Se você não consegue parar, porque você tem isso como objetivo, mas para na sua caminhada com Deus, então eis o teu Deus. Eis o teu Deus. Eis o seu Deus. E nós meditamos já sobre isso aqui na igreja. Nós precisamos colocar a Deus como o primeiro lugar da nossa vida e dedicar a nossa vida, a nossa existência, a nossa força, o nosso amor para Ele. Para Ele. Então, o que eu tenho para desafiar você neste final de ano é: coloque como meta da sua vida amar a Deus acima de todas as coisas e a perseverar e a prosseguir, a seguir a Deus, custe o que custar. Se você fizer isso, eu lhe garanto,
o ano de 2019 será um ano novo para você.